Fala galera do Raciomática Cursos, estamos de volta. Terceira videoaula sobre teoria dos conjuntos. Na aula de hoje, daremos continuidade a este assunto tão importante no mundo dos concursos públicos. Vamos à aula. Pessoal, na aula passada, nós estudamos subconjunto. Nesta aula, nós iremos estudar o conjunto das partes. O que é isso, professor? Conjunto das partes. Vejam, se nós temos um conjunto A, o conjunto das partes de A é um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos do conjunto A. O conjunto das partes pode ser representado ou por esse símbolo P de A, conjunto das partes de A, ou 2 elevado a A. Tudo bem, pessoal? Essa é a definição de conjunto das partes. Professor, tudo bem, mas dê um exemplo para que a gente possa visualizar melhor esse conceito. Vamos ver? Na aula passada, eu mostrei para vocês o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. E nós vimos que o conjunto A possui 8 subconjuntos. Então, quando nós olhamos para o conjunto A e para os subconjuntos de A, quem seria o conjunto das partes de A? O conjunto das partes de A é um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos do conjunto A. Um exemplo simples, mas ótimo, para que a gente possa ver a aplicabilidade da definição. Tranquilo, pessoal? Ótimo. Uma coisa que eu quero que vocês gravem. Se nós temos um conjunto A qualquer, é interessante que a gente sempre tenha em nossas mentes: o conjunto vazio sempre estará no conjunto das partes de A. Por quê, professor? Porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, galera. Outra informação bastante interessante é que o conjunto A ele sempre estará no conjunto das partes de A. Por quê? Porque o conjunto A, claro que está contido nele próprio. Então, são informações importantes para essa teoria do conjunto das partes. Gravem essas informações. Tudo bem? Beleza, professor. Mas me diga uma coisa. Na prova, como é que as bancas examinadoras cobram esse assunto? Vamos resolver um exercício cobrado na Prefeitura de Petrolina, no Pernambuco, para o cargo de auditor fiscal, para que a gente possa ver na prática como essa teoria é aplicada. Dado um conjunto A, representa-se por
PA, conjunto das partes de A. O conjunto formado por todos os subconjuntos de A. O conjunto das partes, que também costuma ser representado por 2 elevado a A. Se o conjunto A é formado pelos elementos, preste atenção nesse conjunto A. Quem são os elementos desse conjunto? Nós temos o elemento conjunto vazio, nós temos o elemento conjunto, cujo elemento desse conjunto é um conjunto vazio. Percebam, essas chaves, elas não estão aqui por acaso. Esse elemento é o conjunto vazio. Esse elemento é um conjunto em que o seu elemento é um conjunto vazio. Tranquilo? Nós temos o elemento 1 e nós temos o elemento conjunto em que o elemento desse conjunto é o número 1. Certo? Qual das alternativas seguintes não é elemento do conjunto das partes de A? Então, vamos lá. Vamos analisar o nosso exercício. Quando nós olhamos para o conjunto A, nós percebemos que ele possui 4 elementos. Se o conjunto A possui 4 elementos, então ele terá quantos subconjuntos? Ora, nós vimos na aula passada que o número de subconjuntos de um conjunto pode ser calculado através da fórmula 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos do conjunto. Então, se A tem 4 elementos, a quantidade de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4, nós sabemos que é igual a 16. Então, esse conjunto A possui 16 subconjuntos. Professor, quais são esses subconjuntos? Pessoal, para que a gente consiga encontrar os subconjuntos, nós precisamos fazer todas as combinações possíveis usando os elementos do conjunto A. Então, percebam que nós podemos ter subconjuntos formados por apenas um elemento. Nós podemos ter subconjuntos formados por 2 elementos. Nós também podemos ter subconjuntos formados por 3 elementos. E por 4, professor? Sim, podemos. Eu acabei de falar para vocês. O conjunto A sempre é subconjunto dele próprio. O conjunto A está contido nele mesmo. Professor, o outro subconjunto é o conjunto vazio, não é assim? Exatamente, galera. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então percebam, quando nós fazemos todas as combinações possíveis com os elementos do conjunto A, nós temos 16 subconjuntos. Se nós temos os subconjuntos de A, quem é o conjunto das partes de A? É um conjunto formado por todos os subconjuntos
que nós acabamos de encontrar, pessoal. Então, esse é o conjunto das partes do conjunto A. Agora ficou fácil, porque o que é que o exercício nos pede? Qual das alternativas seguintes não é elemento do conjunto das partes de A? Então, a letra A está dizendo que o conjunto vazio não é elemento do conjunto das partes de A. Mas quando nós olhamos para esse conjunto, nós podemos perceber que o conjunto vazio é um elemento. Então, a letra A está errada. Quando nós olhamos para a letra B, o exercício está dizendo que esse elemento não faz parte do conjunto das partes de A. Mas percebam que esse elemento que a alternativa B nos trouxe é um elemento das partes de A. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Como eu sempre digo, se ficar com alguma dúvida, deixe um comentário que nós iremos respondê-lo. Beleza? Vamos seguir. Quando nós olhamos para a letra D, ela está dizendo que esse elemento não pertence ao conjunto das partes. Mas quando nós olhamos para o conjunto das partes, o elemento da letra D também pertence a ele. Então, a letra D está errada. E a letra E, professor? A letra E está dizendo que esse elemento não pertence ao conjunto das partes. Mas vejam que ele pertence. Está aqui. Professor, então só restou a letra C. Ela é a resposta? Ela é a resposta. Por quê? Podem olhar para o conjunto das partes. Esse elemento não está dentro do conjunto das partes. Então, qual das alternativas seguintes não é elemento do conjunto das partes? É a letra D, galera. De como é bom estudar matemática. Beleza, galera? Pessoal, eu falei muito, mencionei muito a aula passada. Então, se vocês perderam a aula passada, eu vou deixar um card aqui para que você possa acompanhá-la, tá certo? E não ficar dúvidas, não ficar brechas no seu conhecimento. Tudo bem? Vamos resolver mais um exercício de conjunto das partes para não ficar dúvidas sobre esse assunto. Exercício cobrado no concurso da Prefeitura de Estreito, no Maranhão, para o cargo de professor magistério, nível 3. Conjunto das partes de um conjunto A dado é formado por todos os subconjuntos do conjunto A, incluindo, é claro, o conjunto vazio e o próprio conjunto A. Assim, podemos afirmar que o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A dado por x, pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x é par e x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 20 é. Então vamos lá, pessoal. O exercício trouxe um conjunto A e pede
o número de elementos do conjunto das partes de A. Para que a gente descubra o conjunto das partes, primeiro nós precisamos encontrar quem é o conjunto. Então, pela definição do conjunto A que o exercício nos trouxe, nós percebemos que o conjunto A é formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. São números naturais, pares, maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 20. Tudo bem, pessoal? Ficou entendido quem são os elementos do conjunto A? Beleza. Sabendo quem é o conjunto A, nós conseguimos saber o número de elementos do conjunto das partes de A. Por quê? Porque nós acabamos de ver no exercício anterior e nas aulas passadas que o número de subconjuntos de um conjunto pode ser calculado através da expressão 2 elevado a n. Mas lembre-se, o conjunto das partes possui como elementos todos os subconjuntos. Então, se nós temos 2 elevado a n subconjuntos, o número de elementos do conjunto das partes também pode ser calculado como sendo 2 elevado a n. Então, como é que nós resolvemos esse exercício? Ora, se o conjunto A possui 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado a n. Como n é 10, nós vamos ter 2 elevado a 10. E 2 elevado a 10 é o 2 multiplicado 10 vezes, pessoal. Essa multiplicação resulta no número 1024. Ou seja, um conjunto A que possui 10 elementos, o seu conjunto das partes vai possuir 1024 elementos. 1024 subconjuntos. Qual é a alternativa que responde esse exercício? É a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, 2 exercícios de conjunto das partes, para que a gente vá pegando o jeito como esse assunto é cobrado nas provas. Beleza? Vamos prosseguir. Galera, outro conceito bastante importante no estudo da teoria dos conjuntos é o conceito da diferença entre conjuntos. O que é isso, professor? Vejam, se nós temos 2 conjuntos A e B, a diferença entre esses conjuntos, que nós podemos representar por A menos B, é a formação de um novo conjunto cujos elementos pertencem somente ao conjunto A. Esse é o conceito da diferença entre conjuntos.
E, pessoal, gravem esses conceitos, gravem essas definições, porque são a eles que nós iremos recorrer na resolução dos exercícios. Vejam essa questão que foi cobrada no concurso da Prefeitura de Divinópolis, em Minas Gerais, para o cargo de técnico em enfermagem. Para resolver esse exercício, nós utilizaremos apenas as definições que nós vimos até agora dentro do estudo da teoria dos conjuntos. Dados os conjuntos A e B, é correto afirmar que, alternativa A união entre os conjuntos A e B é dada por. Então, ele trouxe esse conjunto aqui como sendo a união entre A e B. Pessoal, quando nós olhamos para o conjunto A e olhamos para o conjunto B, a união entre esses conjuntos é formada por todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B, mas sem repeti-los. Tem zero em A, tem zero em B. Então, o zero ele estará na união. Mas nós não pegamos os dois zeros que estão nos dois conjuntos. O número 2 está no conjunto A. O número 2 está no conjunto B. Então, o número 2 está na união. Mas nós não precisamos repetir o número 2. Tudo bem, pessoal? Então, vejam. A alternativa A está errada. Alternativa B. A interseção entre A e B é o conjunto 0, 2 e 5. Quem é a interseção, pessoal, entre dois conjuntos? É um conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Quando nós olhamos para o conjunto A e olhamos para o conjunto B, quem são os elementos que se repetem? O 0 está nos dois conjuntos, o 2 está nos dois conjuntos, o 4 está nos dois conjuntos e o 5 está nos dois conjuntos. Então, a interseção entre A e B é um conjunto formado pelos elementos 0, 2, 4 e 5. Então, percebam que a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto 1, 3 e 8. Então, vamos ver. Vamos pegar o conjunto A e subtrair o conjunto B. Pela definição que nós acabamos de ver, quando nós fazemos a diferença entre o conjunto A e B, nós conseguimos um novo conjunto, em que os elementos desse novo conjunto são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Então, percebam, pessoal, que quando nós temos A menos B, isso significa dizer que do conjunto A nós vamos retirar, subtrair todos os elementos que estão no conjunto B. Então, percebam, o 0 está no conjunto A e o 0 também está no conjunto B. Então, nós retiramos.
O 2 está no conjunto A e o 2 também está no conjunto B. O 4 está no conjunto A, também está no conjunto B. O 5 está no conjunto A e também está no conjunto B. Quando do conjunto A nós retiramos todos os elementos do conjunto B, quais foram os elementos que ficaram no conjunto A? Apenas os elementos 1 e 8. Então, A menos B é o conjunto formado pelos elementos 1 e 8. Os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Então, percebam que a alternativa C está incorreta. Ela disse que A menos B era 1, 3 e 8. E nós vimos que não. A menos B é o conjunto 1 e 8. Professor, então a resposta é a letra D, não é assim? Exatamente. Mas vamos entender por que é que a letra D é a correta. Utilizando a mesma ideia, quando nós pegamos o conjunto B menos o conjunto A, nós vamos pegar os elementos do conjunto B e retirar os elementos do conjunto A. Então, percebam, o 0 está em B e o 0 está em A. O 2 está em B e o 2 está em A. A mesma coisa para o 4 e para o 5. Quando do conjunto B nós retiramos todos os elementos do conjunto A, quem foi que restou no conjunto B? Apenas o número 3. Então, a diferença entre B e A resulta em um novo conjunto em que o elemento pertence somente ao conjunto B. Por isso, a alternativa D é a resposta do nosso exercício. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferença entre conjuntos. Professor, eu entendi, mas você poderia resolver mais um exercício para a gente fixar melhor essa teoria? Vamos, galera. Vamos resolver mais um exercício de diferença entre conjuntos. Câmara Municipal de Garanhuns, no Pernambuco, para o cargo de técnico legislativo. Considerando a união, a intersecção e a diferença entre os conjuntos A e B, determine o conjunto B. Então vamos lá, pessoal. O exercício trouxe a união entre os conjuntos A e B. Nós não conseguimos tirar nenhuma conclusão olhando apenas para essa união. Ele trouxe a intersecção, aqui sim. Se a intersecção entre A e B é o conjunto formado pelos elementos verde e azul, então nós podemos concluir que os elementos verde e azul pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. Tudo bem? Então, esses dois elementos, verde e azul, eu não preciso mais me preocupar com eles. Qual foi a outra informação que o exercício nos trouxe? Ele disse que a diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos vermelho, laranja e amarelo.
Pela definição de diferença entre conjuntos, se a diferença entre A e B é o conjunto formado por vermelho, laranja e amarelo, isso significa dizer que esses elementos pertencem somente ao conjunto A. Então, olhando para o conjunto A, nós podemos incluir os elementos vermelho, laranja e amarelo. Opa! 3 elementos a menos para eu me preocupar. Pessoal, utilizamos todas as informações que o exercício nos trouxe. Olhando para a união entre os conjuntos A e B, quais foram os elementos que sobraram, pessoal, até agora? Anil, violeta e branco. Então, esses elementos só podem pertencer ao conjunto B, pessoal. Então, quais são os elementos do conjunto B? Verde, azul, anil, violeta e branco. Qual é a alternativa que traz essa informação? É a letra E. A letra E de esperança. Beleza, pessoal? Então, mais uma videoaula sobre teoria dos conjuntos. A cada aula estamos vencendo esse tópico tão importante. Se gostou dessa aula, deixe um like, inscreva-se no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.